Boa noite, pessoal. A nova conquista nossa da greve aqui, o Juniel foi mandado embora. Mandou o Juniel se embora, agora ele vai ajudar a gente na greve. Meu, pessoal, vocês já estão com o documento aí? Vocês já leram o documento aí? Ele foi protocolado hoje. Agora eu vou ler para vocês que vai ser protocolado amanhã para depois vocês falarem. Doutor Paulo, doutor Júlio, então aí eu vou protocolar o que vai ser, eu vou ler o que vai ser protocolado amanhã. Tem a excelentíssima prefeita e tal, por meio dessa, vamos às razões agora. O presidente do Sindicato de Acostamentos, por intermédio do seu advogado, que essa subscreve, notifica-a formalmente a assegurar os direitos dos servidores públicos municipais de Tararé nos seguintes termos: a. Reembolso dos descontos dos dias parados em razão da greve, além de seus reflexos, com descanso semanal remunerado e outros consecutários de natureza remuneratória, diretamente dos vencimentos dos servidores. B. Abstenha-se de descontar em razão da greve qualquer valor dos servidores no pagamento do mês de março. Observo por primeiro a ilegitimidade do ato da administração em promover o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos grevistas, antes do julgamento da legalidade ou não da greve. Isto porque não há qualquer suporte fático ou de natureza legal que possa dar respaldo ao ato praticado pelo prefeito municipal, o que constitui lesão grave dos direitos daqueles que sofreram os descontos. Por segundo, no julgamento do agravo do instrumento número tal 20.411.75, etc. tal, em que estava presente o advogado do sindicato notificante, a colenda corte da 13ª Câmara do Distrito Público, por unanimidade, concedeu efeito translativo ao recurso, razão pelo qual julgaram extinto o processo do juiz singular do primeiro vara civil do Comarca de Tararé, nem apreciação do mérito, sem apreciação do mérito. Com isso, observe que o ato da administração não está acompanhado de elementos concretos que permitiriam fundamentar a conclusão imediata da existência de greve ilegal. A conclusão imediata de existência de greve legal, não se verificando, portanto, qualquer abuso do direito de greve a justificar o desconto dos dias paralisados. Ademais, configura-se claro o dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em comento, uma vez que se trata de verba de caráter alimentar. Não cumprindo os termos supradiscriminados, a restituição no prazo de 48 horas de todos os valores descontados do salário dos servidores em razão da greve devidamente corrigidos, bem como abstenha-se de descontar os dias parados no pagamento correspondente ao mês de março de 2016, serão tomadas as medidas judiciais cabíveis. Esse vai ser protocolado amanhã. Esse que está com vocês aí, né, como eu já disse, foi protocolado hoje. Isso são as medidas imediatas que nós podemos fazer, medidas judiciais cabíveis, dando a ela 48 horas para que possa. O doutor Júlio está aqui agora, vou chegar mais aqui, doutor Júlio, doutor Paulo, e aí agora vocês vão fazer as perguntas, por favor. Vamos, doutor Júlio. Está aqui. Pronto, pessoal. Quem quer fazer pergunta? Faça aqui no microfone, por favor, para todo mundo. Antes de passar para vocês fazerem alguma pergunta, só esclarecer quais são os objetivos nossos com essas providências que nós estamos tomando. Bom, primeiro, nós precisamos de alguma forma estar trabalhando imediatamente a questão do desconto, que é o que tem nos preocupado mais e nós temos focado nisso.
Então, com essa decisão que aconteceu em São Paulo ontem, deixou de existir qualquer suporte, qualquer fundamento para que ela possa estar descontando os valores dos grevistas. Se já não existia legalidade naquele ato, como a gente sempre falou, agora deixa de existir sequer uma decisão judicial, sequer existe um processo andando. Porque o processo dela, que ela propôs aqui em Itararé, que a gente sempre dizia que ele tinha sido colocado no lugar errado, não podia ter sido dado entrada aqui em Itararé, o tribunal extinguiu ele. Não existe mais esse processo. Nós estamos assim num período só de que essa decisão de São Paulo venha para cá eletronicamente e tal, mas o Dr. Paulo com o Dr. Willer estiveram lá em São Paulo ontem e puderam acompanhar o julgamento no tribunal quando houve essa decisão determinando que o processo fosse extinto. Bom, então, em não havendo suporte para ela ter feito o desconto de fevereiro e nem tampouco fazer o desconto agora de março, nós nos focamos nisso. Desde ontem eu e o Dr. Paulo estamos trocando ideia como que a gente vai enfrentar esse problema. E esse último documento que o Dr. Willer leu agora é para que a gente possa estar tendo uma notificação dela de que ela vamos dizer assim, que ela está ilegal, né? Que ela precisa devolver esse valor em 48 horas. Senão nós vamos tomar atitudes na esfera criminal e na esfera civil. Criminalmente falando, ela comete um crime de apropriação indébita, quando ela retém o valor do salário de vocês, sem que uma decisão judicial tenha dado direito a ela fazer isso. O salário de um trabalhador, ele só pode ter alteração, ele pode ter algum desconto com a anuência do próprio funcionário ou por uma decisão judicial, que é o caso de a pensão alimentícia ou algum desconto que a justiça autorize em razão de alguma dívida, alguma coisa assim, mas com autorização judicial. E ela não tem essa autorização. Então, a partir do momento que ela não devolve o dinheiro nesse prazo que nós estamos estabelecendo, ela passa a ter que responder criminalmente por isso. Então, nós estamos focados assim em correr com isso para que aconteça antes da quarta-feira da semana que vem, que é o 5º dia útil. Infelizmente a gente está bem espremido com a data, né? Eu tenho notícia que a prefeita não está aqui em Itararé, não sei se ela vai estar amanhã, a ponto dela receber pessoalmente essa notificação. E contando que isso aconteça amanhã, ela teria segunda e terça para estar preparando alguma coisa, e na quarta ela já está vencida essas 48 horas. Então, é esse o nosso objetivo com essa segunda notificação que a gente está fazendo. A anterior, que está na mão de vocês, diz respeito à continuidade da greve, né? Nós estamos posicionando o nosso empregador, que é a prefeitura. São duas coisas diferentes. A prefeitura é uma entidade e a prefeita é outra. A prefeita vai receber essa notificação de hoje, que é essa segunda aqui, pessoalmente falando. Ela responde por aquilo que ela está fazendo. E a outra questão é o empregador nosso. O empregador nosso é a prefeitura, é o município de Itararé. Então, o município de Itararé, a prefeitura, foi notificada hoje de que nós insistimos no índice de 10,67, né? Que nós insistimos na devolução daquilo que foi descontado indevidamente, uma vez que não tem julgamento da greve, né? E nós queremos negociar. Nós queremos que o diálogo seja aberto, que a negociação volte a acontecer, apesar dela ter acontecido de uma forma muito ruim, muito simples por parte da prefeitura, mas nós queremos isso. E porque a gente precisa também provocar essa situação. A greve ela tem que prosseguir, né? Nós temos negociação, o índice nosso não foi definido até agora, está parado naquele 2 inicialmente deles, depois eles subiram para 3. A Câmara autorizou ela a chegar até 10,67. Eu não sei o que ela vai fazer com aquela lei, mas eu sancionei aquela lei na semana passada, tá? Sempre com o objetivo de
pressionar para que haja negociação. Então a gente espera que nessa semana que vai entrar a gente tenha alguma resposta, alguma solução com relação ao desconto e também com relação ao prosseguimento da greve ou não. A gente precisa que vocês estejam sempre participando das assembleias. Eu acredito que a partir da semana que vem, talvez tenha que ser meio que diário, a gente tem que reacender aquela vontade de estar brigando pelos nossos direitos, que acabou ficando meio apagado aí por conta dessa judicialização que foi da greve, né? Mas que hoje está de volta com essa decisão. Eu quero falar um pouquinho para vocês também da decisão que a gente teve. Não vamos dar atenção para essas coisas, Magrão, depois a gente fala sobre isso. A decisão que a gente teve em São Paulo ontem, gente, foi além do que a gente esperava, tá? Ela foi uma vitória, e uma vitória em tanto para a classe dos trabalhadores, dos funcionários públicos municipais. Ainda que alguém queira dizer, tá, que isso não tenha tanta importância, que vitória é essa que extinguiu o processo, quem está falando desse jeito não sabe o que está falando. A pessoa que está entrando no site do Tribunal de Justiça e está verificando lá que o processo foi extinto sem julgamento do mérito e está fazendo um juízo precipitado, está achando que o nosso agravo, o nosso recurso é que foi extinto, quando na verdade extinguiu o processo que tinha aqui em Itararé. Mas a pessoa, talvez por falta de conhecimento dos processos que estão andando, né, não tem essa capacidade e passe a atacar essa decisão. Então, eu respeito todo mundo, respeito todas as opiniões, mas me coloco à disposição de vocês, tanto eu quanto o Dr. Paulo, para estar explicando para vocês qualquer etapa, qualquer fase do processo, tá? Vamos nos ater àquilo que a diretoria do sindicato tem trazido, ao que o jurídico do sindicato tem trazido, tá? Tem gente aí que está torcendo para que as nossas coisas, para que a greve acabe não dando certo. É uma pessoa que ávida porque a gente vai tirar alguma opinião com ele, alguma informação, e a gente não precisa desse tipo de opinião, não precisamos desse tipo de pessoas. Nós precisamos de pessoas que estejam comprometidas com a causa de vocês, imbuídos do mesmo propósito, com o mesmo pensamento positivo para que as coisas aconteçam, tá? Então, essas pessoas que têm lançado opiniões no Facebook, tentando nos desestimular, tentando dizer que nós estamos sendo massa de manobra, eu, com todo respeito, sabe, eu acho que a pessoa brigar pelos seus direitos e aquilo que diz respeito à sua profissão, ao seu futuro, à sua família, eu acho que isso é muito digno. Eu acho que nós temos que nos orgulhar do que nós fizemos desde o começo da greve, do que nós estamos fazendo até hoje. Temos os nossos percalços? Temos. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos percalços, as dificuldades com os prazos, a dificuldade com a justiça, que ela nem sempre nos atende na velocidade que a gente espera, né? Mas nós temos que continuar firmes, vigilantes e acreditando que nós estamos brigando por um ideal, que o ideal que vai nos trazer um resultado favorável. E eu estou aqui porque eu acredito nisso, tá? A gente se colocou do lado do funcionalismo público desde o primeiro momento, porque a gente acredita que a luta de vocês vai ter um resultado favorável. Nós vamos alcançar aquilo que vocês esperam. Júnior, é o 10,67? Não sei. Pode ser 4. Entendeu? Mas que nós vamos conseguir pela luta nossa, nós vamos conseguir. Que não é o 2 que ela propôs, né?
nós vamos conseguir. Hoje já me perguntaram, mandaram um recado: quanto que você acha que eles aceitam? Uma pessoa de dentro da prefeitura. Eu falei: eu não sei, abra negociação com os grevistas, voltem a conversar, tem um comando de greve. Foi a resposta que eu passei, né? Algum tempo atrás, quando a greve estava em andamento, era uma situação, hoje é outra, né? Então, talvez isso tenha fortalecido a nossa luta. E volto a dizer para vocês, nós vamos ter resultados. Então, vamos nos focar naquilo que a gente tem de suporte que é a diretoria do sindicato, que é as pessoas que estão no comando de greve, é o Dr. Paulo no jurídico, que eu quero de novo parabenizar ele pelo brilhante trabalho que ele fez. Não foi à toa que nós conseguimos esse resultado no tribunal. Acompanhei todas as peças que o Dr. Paulo fez, todas elas, e todas elas estavam irretorquíveis, não tinha nenhum detalhe para a gente acrescentar. Tudo a gente tem conversado e nós temos trocado ideia. E o trabalho que o Dr. Paulo fez desde o início desse movimento nosso grevista até hoje, não tem nada que a gente possa dizer, sabe? Como eu disse, nós infelizmente a justiça não é na velocidade que a gente espera, mas eu tenho certeza e quero de novo me colocar à disposição de todos vocês. Eu tenho Facebook, talvez eu não possa responder durante o dia, eu respondo à noite. Meu telefone, a Natália, minha esposa, está no grupo da greve. Quem quiser pode mandar uma mensagem ali para ela. Também, se vocês quiserem me colocar no grupo do WhatsApp, depois eu passo o telefone para um de vocês. Pode fazer pergunta, sempre que possível eu vou responder. Não se preocupem se eu responder de madrugada, mas é a hora que eu estiver disponível para estar respondendo para vocês. Então, a nossa vitória, gente, é digna de comemoração. É digna de comemoração. E faz 3 anos que eu estou aqui na Câmara sendo oposição à prefeita, e eu posso dizer para vocês que, pelo silêncio da prefeitura desde ontem, eles sentiram o impacto dessa decisão. Isso quer dizer o quê? Que eles teriam que começar tudo de novo, gente. Esse processo que foi colocado aqui em Itaré, que foi extinto, eles teriam que começar tudo de novo, um processo no tribunal. E não tem mais a liminar que havia determinado que a gente voltasse ao trabalho sob pena de multa. Ela foi extinta. Prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Tem alguma coisa que essa extinção nos atinge? Tem também. Não vou dizer para vocês que tudo são flores. Por quê? Porque junto com esse processo que a prefeita entrou, nós entramos com a medida cautelar nele, pedindo para que o juiz aqui determinasse que ela pagasse o salário de vocês. Mas nós não ficamos restritos aqui, nós entramos com a liminar lá no tribunal também, como eu mostrei para vocês aqui numa outra reunião. Então aquela nossa daqui de Itaré caiu junto. Fazer o quê? É uma consequência. Mas tem outra lá em São Paulo que ainda não teve julgamento, numa liminar que ela é distribuída por dependência na outra ação de reclamação, que eu, conversando com o Dr. Paulo, a gente também acha que ela vai ficar prejudicada, e já estamos preparando mais uma outra ação com base nesse documento que vai para ela amanhã, para voltar a buscar outra liminar. Ou seja, aquilo que está ao nosso alcance, nós estamos fazendo. Já está pronta uma ação de improbidade administrativa que vai ser colocada contra a prefeita em razão da maneira como ela está conduzindo essa greve e da maneira como ela fez um uso arbitrário da lei. Ela agiu na ilegalidade. Então ela vai responder por isso também. Ah, Júnior, demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ela vai ficar com essa marca, tá, no currículo dela, que ela tratou mal o funcionalismo público, que ela descumpriu a lei, e ela vai ser condenada por isso.
Qual que é a condenação? Não sei, pode ser R$1.000 que ela tem que pagar de ressarcimento e ficar impedida de ser candidata por um determinado período, sabe? Mas isso vai acontecer, gente. Aquilo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Ela vai responder um processo criminal por essa apropriação indébita que ela fez. E eu quero dizer para vocês também que vocês podem, depois de passado todo esse alvoroço, todo esse burburinho, ajuizar aquele que se sentiu ofendido, aquele que teve que dizer não para o filho que não pôde comprar um sanduíche, sabe? Aquele que teve que dizer pro proprietário da casa que ele aluga: olha, eu vou ter que atrasar o aluguel esse mês, tá? Aquele que não pôde pagar a quitanda, que não pôde pagar a mercearia. Quem sentiu isso, essa dor, é só vocês que sabem quanto que ela calou em vocês. Essa dor é indenizável. Isso, cada qual individualmente, eu digo para vocês, vão buscar um ressarcimento disso. Entrem com uma ação civil, cada um de vocês, por indenização por dano moral. O que vocês estão passando, vocês não precisariam estar passando. E vou dar mais uma informação para vocês: o dinheiro que foi descontado de cada um de vocês está guardado lá na prefeitura. Ela não pagou porque ela é malévola, é crápula. Ela é uma tirana. É isso que nós temos lá. Ela não pensa duas vezes em prejudicar um trabalhador ou prejudicar uma família. O dinheiro está lá, gente. Vocês não vão sair correndo. Ninguém vai pedir a conta amanhã para não pagar 5 dias de desconto, se vocês tiverem que ter. Por cada um aqui tem uma história na prefeitura. Cada um aqui tem um futuro lá dentro. Todo mundo espera aposentar lá. Então esses 5 dias, esses 10 dias podem ser descontados daqui 6 meses, daqui 1 ano. Pode ser parcelado no futuro. Tudo vai entrar na negociação, que a gente espera que reabra, mas nunca ter feito do jeito que fez. Então, isso é até um desabafo da minha parte, em razão do que a gente está passando e assim, junto com vocês, tá? A gente torce para que as coisas caminhem um pouco mais rápido agora, com essa decisão que aconteceu, mas eu quero dizer para vocês: se alegrem com o que aconteceu ontem. A nossa decisão foi além do que a gente esperava. Eu e o Dr. Paulo esperávamos que o tribunal determinasse que esse processo saísse daqui de Itararé e fosse para São Paulo, e lá ele continuasse andando. Mas vejam vocês que o tribunal entendeu, o desembargador entendeu, que o processo que está aqui não presta, não serve para aquilo que eles se propuseram a fazer. E ele mandou extinguir. Acabou. Pode entrar de novo? Pode. Mas vai começar do zero de novo. E aí nós vamos estar sendo analisados por quem tem competência para fazer isso e está diuturnamente trabalhando com esse tipo de matéria. Com todo respeito ao juiz nosso, né? Ele não tem tanta afinidade com essa matéria, porque quantas greves foram bater no judiciário aqui de Itararé? Nenhuma. Essa é a primeira. Agora, no Tribunal de Justiça, esse órgão especial, ele trabalha com umas greves de todos os municípios do estado. Então não foi à toa que eu e o Dr. Paulo encontramos muitas decisões do Tribunal de Justiça, desse órgão especial, julgando greve, que é o órgão competente. Então a gente espera que, caso esse processo venha a ser distribuído de novo no tribunal por parte da prefeitura, que era só ela pegar tudo que ela fez aqui e mandar distribuir em São Paulo, que o desembargador que for analisar, com a experiência que ele tem, ele vai dizer assim: olha, respeitado os limites da lei, mantenham 30% dos serviços essenciais trabalhando e vocês podem continuar a greve de vocês, desde que observada aquela legislação. É isso que eu espero de um despacho, caso ela venha iniciar de novo. Mas, como eu disse,
a nossa expectativa era que o processo fosse transferido para São Paulo, mas ele foi extinto. Então, a decisão de ontem é digna de comemoração, gente, tá? Não sei se eu fui claro do jeito que eu falei, mas eu quero me colocar à disposição de vocês para responder qualquer questionamento que vocês possam ter. Obrigado. Bom, pessoal, quem quer fazer alguma pergunta, aqui no microfone, por favor. Essa 48 horas desse documento aí só vai correr a partir de chegar na mão dela, no caso. Isso. Como a gente está... Vai correr uma semana? Assim, a gente está procurando fazer tudo da melhor forma, da melhor legalidade, para que ela não venha alegar algum vício. Nós poderíamos protocolar isso aqui com a secretária dela amanhã, lá no gabinete. Mas ela pode no futuro dizer, não, eu não recebi isso. A secretária não me entregou. Então nós estamos tendo essa cautela e conversei com o Dr. Paulo, já estamos com alguma estratégia para acontecer isso, sabe? A gente vai, de alguma forma, fazer com que a gente consiga obter a assinatura dela o mais rápido possível. Se possível, ainda antes do quinto dia útil. Mas pode ser que a gente não consiga e essa diferença que ela vai estar tirando de vocês, ela tem que fazer uma folha complementar, enfim, a gente está tentando fazer. Hoje eu tenho certeza que ela não estava aqui, amanhã eu não sei, eu vou procurar saber e a gente já traçou uma estratégia para conseguir intimar ela pessoalmente. Só para ontem, vamos perguntar, por favor. Quem quer perguntar? Fique à vontade. Eu até o momento, o nosso salário do mês que vem está descontado, então. Até agora, no caso. O salário do mês que vem está descontado. A folha de pagamento ela foi fechada no dia 15, com a informação que cada unidade encaminhou para o RH, com os dias de desconto da greve. Tá? Nós estamos tentando ou obter uma decisão judicial ou fazer com que ela cumpra com uma notificação extrajudicial. Tá? E temos mandado uns recados também para que chegue o mais rápido nela essa posição que o sindicato vai adotar para ver. De alguma forma a gente tem que enfrentar essa mulher. Né? Tem que... Comenta que nós nos reunimos aqui e um desses processos que nós mudamos foi que é para não ter desconto com a extinção do processo que ficou prejudicado, mas que foi que nós já demos entrada lá. Falou? A reunião que nós fizemos, demos entrada em alguns processos que era para evitar o desconto. Sim, nós temos, com relação ao desconto, dois processos, duas cautelares. Uma que o Dr. Paulo apresentou aqui em Itararé, que o juiz disse assim que era para esperar a definição da competência, daí ele entendeu que era mais prudente aguardar a questão da competência, né? Coisa que ele devia ter feito no anterior e não fez. E quando essa decisão dele pedindo para esperar, a gente fez o mesmo processo lá em São Paulo. Existe uma medida que está no tribunal para a gente pedimos uma liminar que ainda não foi apreciada. O desembargador despachou com urgência, pedindo informação para o juiz daqui, e tão logo chega essa informação lá, ele já vai dar um despacho, sim ou não. A gente pode ter uma surpresa aí a qualquer hora. Então, além disso que já está lá, nós não estamos nos confortando só com isso. A gente está indo atrás de outras providências, né? Que é essa intimação para ela, e dependendo do que ela disser nesse intervalo de 48 horas, nós vamos estar tomando outras providências. A minha pergunta é sobre segunda-feira a gente já ir lá na frente da prefeitura de greve. O William disse que não. Eu ouso até dar um palpite para vocês, né? Quem está de fora, às vezes
é diferente de quem está vivendo o momento. Eu acho que o momento agora nosso é de nós nos estruturarmos com base nessa decisão e decorrido esse prazo que foi apresentado para a prefeita, seja ele na devolução do dinheiro ou seja ele nessa notificação que vocês estão em mãos, nós convocarmos uma assembleia, tá? Aí é importante a gente pedir o maior número possível de colegas para estar aqui, para a gente deflagrar de novo a greve. A greve, gente, ela foi interrompida por uma decisão judicial e pode voltar a qualquer momento. Então, eu acho que antes da gente ir lá para frente, eu acho que a gente deveria esperar esse prazo, né? Ele não acontecendo, a gente volta a se reunir e vamos votar pelo retorno da greve ou não. Só lembrando que depois dessa assembleia que o doutor Júlio disse, nós já conversamos aqui, nós vamos ter que notificar a prefeita de novo, avisando que dá um prazo para ela de 72 horas, nós vamos entrar em greve, porque se ela entrar em outra instância, para ela não dizer de ilegalidade de alguma coisa, nós vamos dar um prazo para ela de novo, certo? Na verdade, gente, esse prazo não é para ela, sabe? Esse prazo é para a sociedade, para todo mundo que depende do serviço de vocês, de alguma forma, ter conhecimento que aquela determinada categoria vai entrar em greve. Então, o que o Willer fala e se preocupa, e com razão, é que, para que ela não venha alegar que nós iniciamos uma nova greve, tá? Sem cumprir o que diz a legislação, nós vamos notificá-la de que em 72 horas será deflagrada a greve, publicar no jornal de novo, como se nós estivéssemos iniciando uma nova greve, por extrema cautela, tá? A gente já provou que nós somos capazes de nos reunir em greve, nós somos capazes de incomodar o Poder Executivo, nós somos capazes de reivindicar aquilo que é de direito para nós. Então, um dia, 2 dias ou 3 dias não vai ser o diferencial. Cumprimos o que a legislação determina e voltamos a fazer greve, dentro de uma legalidade daquilo que a gente precisa para não sermos surpreendidos. Eu digo isso porque, da maneira como esse povo age, a gente tem que estar precavido de tudo. Então é melhor que nós façamos de novo a tramitação, votemos aqui em assembleia, colhemos a assinatura dos funcionários que estiverem presentes e deflagremos a greve conforme a legislação determina, tá? O documento protocolado hoje já está falando sobre 72 horas, né? O documento que foi protocolado hoje na prefeitura, ele já cita isso aí sobre o possível, aliás, o estado de greve e a possível paralisação dentro de 72 horas. O último parágrafo que já está dizendo, né? Então já... Ednei, eu coloquei isso aí só para ela estar ciente que a qualquer momento a gente pode voltar com a greve. Não vamos levar em consideração o que está exatamente aí. É só para alertar, ou em 72 horas ou daqui a qualquer momento a gente vai entrar em greve. É só para ela ficar ciente disso, entendeu? Para não deixar uma coisa vaga e ela depois vem falar, mas lá eles já não me vieram falando para negociar ou coisa parecida. Então eu só deixei para ela ficar ciente que o movimento ainda existe e que possivelmente a qualquer momento a gente pode voltar. Mas como o Dr. Júnior falou, por cautela, a gente vai fazer uma assembleia novamente e vai notificar ela novamente. Só por cautela, pessoal, entendeu? Gente, eu vou dizer de novo. Por que da tal de ilegalidade de greve? Eu já falei mais de 80 vezes, já perguntaram para mim mais de 500 vezes. A greve é legal desde que nós não erremos. A gente não pode errar, tem que cumprir tudo. Vocês veem que o doutor Júlio disse aqui, o doutor Paulo, eles ficam esperando alguma falha nossa. Aí sim. Mas você cumpriu a Constituição, qualquer coisa na sua vida, você vai no supermercado, você comprou, você está legal. Se você roubar, você está condenado, você errou. Agora a coisa é legal quando você faz
você caminha dentro da legalidade. Então aí é legal. E a gente não pode errar nada, porque eles podem tentar de novo. Eu também compartilho com a opinião do Dr. Júnior que eles estão baqueados por não aguentar. Não vão tentar nada. Porque eles vão ter que entrar com um processo que vai demorar e tudo. E até lá nós já fizemos outra greve, aí ela vai ser sufocada. E a minha opinião, de novo, tem que paralisar a coleta de lixo. Eu já estou falando na frente. Deixar sair um caminhão só. 3 filhos. Para dar um impacto mais forte. Respeito a decisão do doutor também, acho que lá na frente a gente avalia isso aí, mas realmente é um setor, né, que traz um impacto muito grande para a sociedade, né? Os coletores têm uma importância muito grande na nossa comunidade, o trabalho deles traz um impacto muito grande, né? E a gente espera poder contar com a adesão deles, de modo que a greve dos coletores venha a incomodar. Porque greve, gente, o que é? É um incômodo, né? Para o patrão, para as pessoas que dependem do serviço dos grevistas. E então a gente, ultrapassada essa fase, se for necessário, nós tivermos a participação dos coletores, vai ser muito importante para nós essa adesão deles. E daí no momento adequado a gente define como que seria os 30% de serviço essencial que teria que permanecer, né? A educação tem 2 interpretações. Pela lei da greve, ela não é serviço essencial, mas já existe alguns julgados entendendo que a educação é serviço essencial. Então, a gente vai ter que também se preocupar com isso, né? Vamos dizer assim, ficar atento a esse percentual nas escolas. Eu sugeriria que nós não fechássemos as unidades escolares por completo, mas fizéssemos um rodízio, né? Quem é professor aqui sabe que é impossível, se uma escola tem 20 professoras, 6 apenas atender toda a demanda. Então, de alguma forma, vai ter que a secretaria determinar que a escola fique fechada, mas nós vamos manter lá 6 professoras, 30% para obedecer essa situação. E aí eu sugeriria que nós fizéssemos um rodízio entre os grevistas, para que a unidade não ficasse fechada por conta da totalidade dos professores em greve. Só para lembrar. Porque é impossível, né, a gente ter os alunos com 30% por unidade. Eu acho, gente. Ó, Luciano. 30% do setor da educação. É. E aí, quando entra 30%, 17 entra nos 30%. 17 entra. Eles ficam. Ô Luciano, tem cidade, peraí, tem uma cidade, peraí, deixa eu falar, Luciano. Tem cidade que o juiz deixou a greve continuar, como o Sorocaba, mas ele falou 50% da educação. O juiz falou. Mas o juiz falou 50%. Eu respeito a sua opinião, e eu acho que a gente tem que aprender a cada etapa que a gente ultrapassa, né? Eu acho que não sei quantas professoras tem na sua escola. 13. 30% dá 3,9. Isso? Então, você trabalha com 4 professoras, você vai dizer para a secretaria que infelizmente não tem como ficar de porta aberta. Mas seria interessante, do meu ponto de vista, que nós mantivéssemos 4 professoras na tua escola. 4 hoje, 4 amanhã, 4 na quarta, 4 na quinta, entendeu? Faz um rodízio. Ninguém. Pois não. Mas no caso, em educação infantil, que são crianças pequenas, que nem o que ela constatou, a educação é essencial ou não? No caso da educação infantil, são crianças pequenas. A nossa escola, a primeira vez que teve a greve, entramos todos lá. No caso agora, se cogita a possibilidade de não entrarem todos. No caso, eu sou efetiva. Se eu entrar em greve, eles podem colocar uma eventual no meu lugar para receber os alunos? Não poderia. Não é que foi algo que aconteceu. Isso.
que acontece? É proibida a contratação de substituto para grevista. Isso está na lei da greve, na lei de greve. O que eu estou sugerindo, gente, veja bem, é para a gente avaliar, para a gente pensar. Eu acho que a gente continua trazendo o transtorno se a gente, numa escola de 13 professoras, só 4 aparecer trabalhar. O diretor vai ter que comunicar à secretaria e dizer, olha, não tem como eu receber os alunos aqui. Então, ou você me manda mais 9, que não pode, né? Ou eu tenho que fechar a escola. Esse transtorno é que nós temos que criar dentro de uma legalidade, entendeu? Então, mesma coisa, os coletores. Em quantos caminhões nós trabalhamos? Não sei, 5 caminhões, 30% dá 1,5 caminhão. Nós teríamos que reduzir para 2, vamos arredondar para cima. A gente consegue cobrir a cidade toda com 2 caminhões? É impossível. Então os caminhões vão passar hoje e vão passar só daqui 5 dias. Então esse transtorno, mas nós estamos dentro de uma legalidade daquilo que a legislação falou. Caso as merendeiras entrem em greve, as olimpíadas em greve, como vai acabar na escola? 30% da merendeira, 30% da... Gente, viu? Gente, ó, o Ciro, gente, olha, isso tudo eu estou dizendo assim como um ponto de vista meu, mas a gente pode avaliar isso no momento oportuno, né? Então tenham sempre em mente isso, que a greve é um movimento que visa fazer com que o empregador ouça as reivindicações. De que forma? Ele tendo algum conhecimento, ele tendo algum transtorno. Então o objetivo da greve é esse, né? Ninguém faz greve para deixar de ir trabalhar, não. Então a gente vai analisar caso a caso, eu acho. Nós temos que ter essa maturidade. Respeito a opinião de todo mundo, mas nós temos que ter essa maturidade e ver de que jeito que a gente incomoda mais. Certo, doutor Júnior, deixa eu só lembrar para vocês o seguinte, gente. Pessoal, só lembrar para vocês o seguinte. Tem muitas coisas que vocês não ficam sabendo. Por exemplo, o tanto que a coleta de lixo é preocupante, que aquela marca patológica lá, ela se precaveu. Ela deu 20% para todos os coletores. Não cortou gratificação de coletor nenhum. São 20 coletores, eu sei. Ganhou 20% de gratificação. Não cortou nenhum. No dia que nós falamos que ia lá parar, tiraram os caminhões e levaram lá para o britador, para poder sair de manhã se a gente fosse parar. Vocês veem como que é complicado esse negócio de coleta de lixo. Mais uma coisa só que eu vou lembrar vocês. O tanto que eles são ruins ali, são maus, como o doutor Júlio disse, que eles são perversos. Aquela gratificação que falaram que tinha tirado e passou para aquele rapaz do Cerrado. Como que é o nome dele, cara? Eu vou falar o nome dele. Como que é o nome daquele rapaz do Cerrado? Barreto? Fábio Barreto. A gratificação que falaram que deram para ele 300 e poucos reais é mentira. Ele é padrão 12. Nós temos documento aqui de pedido de informação. Ele ganhou 98% de gratificação. Sabe quanto é isso? 1.400 e poucos reais de gratificação. Tá? Você vê como eles agem comumente, como são ruins e eles querem esmagar a gente. Por isso que eu falo, não pode agir com moleza. É igual diz o dia, deu as costas, ela entra com o chicote. Veja esse exemplo desse Fábio Barreto que foi agora, que criaram uma secretaria lá para acomodar uma pessoa lá. Ela contratou 3 funcionários para essa nova secretaria e gratificou os 3. Nós temos aqui os valores. Tem 98%, 94%, mais que 93%. Tudo padrão alto. O padrão 12 é maior que o nosso. Eu sou padrão 11. Então, é tudo mentira malévola, essa coisa de corte, isso aqui. Eles têm dinheiro e não querem pagar mesmo. Mas o secretário lá tirou os caminhões à tarde. O secretário lá que é o Gente, sim, é assim, gente. É assim, nós temos as nossas estratégias, o patrão vai ter as estratégias dele, né? Eu estou dizendo isso para vocês com bastante tranquilidade, porque eu estou à frente da direção de uma empresa de 450 funcionários que eu enfrento todo mês de maio uma negociação salarial com o sindicato dos condutores, né? Dos motoristas, lá de Sorocaba, com um sindicato muito forte. Então,
a gente também, como empregador, tem algumas estratégias. Nós não podemos menosprezar a capacidade de pensar deles. Cabe a nós, né? Não, eu... Filha. Sim. Ele deu ordem para esconder os caminhões. Filha. Foi. Nós tivemos gente que avisou nós lá que estava tirando os caminhões na hora. Então, sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer? Quando a gente for lá, não avisa nada, a gente sai de surpresa. Gente, essas coisas que já aconteceram não vai ajudar em nada. Nós temos que ter... Sim, nós temos que ter as nossas estratégias daqui para frente, né? Eu acho que está sendo um aprendizado muito bom para todo mundo, né? Para a gente se fortalecer cada vez mais. Eu tenho absoluta certeza, gente, que no ano que vem essa circunstância de negociação vai ser muito mais forte do que está sendo hoje. Vocês vão estar muito mais preparados, o sindicato vai estar mais preparado, os funcionários vão estar mais preparados, né? E quem sabe, quiçá, seja um outro governo que esteja aí que vai tratar essa situação de uma maneira diferente, né? Pois não, gente. Vou fazer uma pergunta para o senhor, doutor. Mas, voltando ao nosso percentual dos serviços essenciais. O senhor está sugerindo, né, para a educação ter os 30%. Pelo menos a gente não estaria facilitando para a administração? Não seria o correto a gente só cumprir o que a lei determina? Porque o pouco que eu entendi, pesquisando sobre greve, as leituras de leis que eu tive, os 30% que exige é na saúde e na segurança, né? E no lixo, no caso, que é a coleta. Daí a educação, no caso dela, a gente teria que deixar a prefeitura que reivindicasse, porque daí não seria o juiz que iria arbitrar sobre isso. Você tem razão. É assim, ó, quando eu falo da questão da educação, gente, é porque eu estou já me aprofundando na hipótese de que um despacho de um juiz ou de um desembargador inclua a educação como serviço essencial. Eu estou dizendo isso porque eu acompanhei a greve da Prefeitura de Sorocaba, né, que se encerrou segunda-feira. Eu não sei se algum de vocês viu, eu coloquei uma postagem no meu Facebook. No dia 28, à noite, encerrou a greve do funcionalismo público de Sorocaba. Eles tiveram 8% de reajuste de uma forma fracionada, 3% em janeiro, 3% em agosto e 2% em novembro. Essa sugestão eu havia levado para o gabinete para que fizesse uma proposta também dessa forma. Infelizmente, pelo departamento financeiro lá não foi acolhida. Mas vocês vejam que na negociação de segunda-feira à noite, além do prefeito de Sorocaba, tinha mais 4 secretários sentados conversando com o comando de greve. Olha a diferença e o respeito que existe com relação ao funcionalismo. Aqui, sequer a gente é recebido, é convidado por uma rodada de negociação. Então, Dinei, lá em Sorocaba, quando deram esse mesmo despacho que deu aqui, o juiz determinou que a educação, ele acabou incluindo a educação como serviço essencial. A lei de greve não contempla a educação. No despacho que ele determinou que os serviços essenciais continuassem trabalhando, se verificasse aquele percentual, ele incluiu a educação. Aí o que a gente tem para fazer? Ou recorre naquela decisão, né, para dizer, a lei da greve e tal não contempla a educação, tal, papá, que é através de um agravo, que nós tivemos a experiência de que ele levou de 20 a 30 dias para ter uma decisão, e ainda assim nós fomos bastante favoráveis, né, doutor? Porque tem agravo que a gente enfrenta mais de 60 dias. E a outra possibilidade é a gente cumprir o que eles disseram que a educação entra. Então, é lógico que nós vamos ter que esperar, como bem disse o Luciano. Não vamos nos precipitar e já vamos aguardar como que vai ser a definição, né? Se nós pegarmos pela legislação, a educação não está contemplada no direito dos serviços essenciais. Mas isso tem acontecido cada vez mais nos despachos que quando se busca a justiça para questionar uma greve.
Então é aí que a gente vai se posicionar de acordo com aquilo que vier a determinação. Só lembrando que o juiz não manda parar. O William está dizendo aqui que nenhum juiz manda parar. Nós tivemos aqui o doutor que mandou que a gente voltasse, né? Mas o normal é que determine o direito de greve, respeitado os percentuais de serviços básicos, que tem juiz até que define até um pouco maior, gente. A lei fala em 30%, como nós estamos tratando de greve de funcionalismo público, existem algumas decisões que dizem até em 50%, né? E aí a gente não vai ficar confrontando ali com a decisão, a gente vai cumprir o que foi falado, né? Ah, mas é 30%, não, vamos fazer 50%, tem importância, né? Seria uma estratégia para evitar maior provocação. Exatamente, né? Para que não partisse dos funcionários, dos sindicatos, do movimento grevista, nenhuma ilicitude, né, que pudesse atrapalhar a nossa conquista e dizer que a nossa greve é ilegal porque a gente teria descumprido alguma determinação. É uma estratégia sempre por uma cautela. Gente, eu volto a dizer, vocês estão avançando muito, sabe? Isso aqui é inédito o que está acontecendo e eu tenho certeza que nós vamos tirar uma lição muito boa disso para o futuro, né? Então a gente vai fortalecer o sindicato cada vez mais, fortalecer a categoria de vocês, né? E eu tenho certeza que a negociação do ano que vem vai ser muito mais contundente do que essa, tá? A gente vai aprender. Eu queria primeiro pedir desculpa, doutor, se eu fui um pouco indelicado no meu comentário no Facebook. E não está sendo muito duvidosa essa greve. Estou tendo muita dúvida. Quando a outra vez que a gente participou da greve, ela foi certeira. O que não foi feito dessa vez deveria ter sido feito. Que agora eu creio que vai fazer. Bom, eu vou responder pelo que eu sei da outra greve, mas na outra ocasião, Alexandre, nós tivemos o apoio do sindicato dos motoristas de Sorocaba. Você lembra que eles vieram para cá com um caminhão de som, né? Eles pertencem à CUT, Central Única dos Trabalhadores, com uma experiência de mais de 50 anos no movimento sindical. É o sindicato com o qual eu negocio a categoria da Transpem, né? São muito articulados, tá? E eles vieram para cá para auxiliar a greve e de uma forma bem contundente pressionaram na época o prefeito, que era o João Fadel, e o João recebeu aquela comissão de greve naquele dia que o sindicato esteve aqui e acabou negociando e encerrando a greve, tá? Então, cada greve vai ter uma história diferente, né? Hoje essa nós estamos tendo um pouco mais de dificuldade. Para que vocês todos tenham conhecimento, nós tentamos fazer com que o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários viesse nos auxiliar. Eu fiz contato, o Luciano fez contato. A gente não conseguiu essa ajuda por conta da prefeita ser do PT. Eles, né, pediram desculpas, me explicaram essas circunstâncias que poderiam estar ajudando de uma outra forma. Tanto é que eles foram para São Miguel Arcanjo. A greve de São Miguel Arcanjo, quem acompanhou, ela se encerrou em 3, 4 dias. O governo lá é outro partido, né? E a pessoa com quem eu falei disse: olha, por pior que esteja sendo o governo que está aí, é o governo do PT. Então, e aí, então quer dizer que eles só apoiam os trabalhadores que são do PT. é você que está dizendo isso. É você que está dizendo isso aí, mas né, a gente pode interpretar, né, de uma forma assim. Mas a gente não pode esquecer, gente, né, que a CUT, o PT, o sindicato tem essa ligação. A gente também não pode crucificar. O que eu quero dizer com isso? Que nós, como sindicato, temos que nos filiar a uma federação
a uma confederação. Nós temos que estar buscando melhorar a situação do sindicato para que ele possa ser mais forte. Quem sabe ano que vem a gente não tem um caminhãozinho aí para fazer barulho. Doutor Júnior, só para lembrar, o Alexandre também, que na época daquela greve, o Luciano bem lembra, o Luciano ficava comigo desde a meia-noite, 1 hora lá na garagem, foi presa a cesta básica, nosso salário. Nós entramos na justiça aqui, 24 horas o juiz mandou devolver a cesta e pagar eles, para nós pagar. Agora foi o contrário. Então, doutor, sabia? Prender a cesta básica e o salário. Nós entramos aqui com a ação, 4 horas da tarde, nós estávamos tudo lá na prefeitura para receber, tiveram que pagar nós no dia. 4 horas depois do expediente, abriram os caixas e pagaram a gente, deram a cesta. Agora, por que o juiz deu a ação contra nós agora? Não entendo. Cada momento é um momento. A gente não pode fazer comparação com os o que aconteceu com o Alexandre? Lembra? Você era vice-presidente na época do sindicato? Então, inclusive, essa decisão do juiz, ele não deveria ter ditado as normas para a gente continuar da maneira certa, ao invés de mandar para o programa. O daqui? Isso. Com certeza. Com toda certeza. Era o que a gente esperava. Né? A decisão dele foi completamente atípica. Essa decisão dele, infelizmente, acabou atrapalhando a greve. Foi uma decisão atípica. Aos sindicatos e a vocês, o que aconteceu? A gente tinha que cumprir e tentar recorrer, que foi o que a gente fez e que agora derrubou. Né? E a gente tem que aproveitar daí esse momento de ter derrubado para a gente restabelecer aquele espírito de greve, espírito de luta de todo mundo, para poder reivindicar. Né? Então, explica para gente, por favor, de novo. Não sei se você estava aqui, você chegou mesmo depois? Chegou, eu já conheci. Agora foi aquele negócio de salário, que estamos falando aí que nós, a respeito de 2-0, nós não perdemos, não sei o que a decisão não foi nossa. Sai daqui, lá do tribunal ontem, sabe que eu sou tão lindo. Eu parabenizei ontem já o Dr. Paulo, logo que eu soube da notícia, liguei para ele para dar os parabéns, e essa decisão foi muito favorável para nós, gente. Tenho certeza disso. Eu queria comentar um pouquinho sobre a questão da CUT. Não estou fazendo a defesa da CUT, mas a POSP é ligada à CUT. E a POSP que enviou aquele caminhão para nós. Lembra do caminhãozinho colorido? Foi a POSP que enviou. O que eu estou falando isso para vocês, porque nós aqui, a grande maioria não é sindicalizado. Nós precisamos nos sindicalizar. E o Willer vai explicar muito bem isso, se for necessário. Cada sindicato, e é isso que todos precisam prestar atenção, todo ano não tem um desconto de sindicato, no pagamento. O dinheiro não vai para o nosso sindicato aqui, vai para um outro sindicato lá em qualquer, lá em São Paulo. Para esse dinheiro ficar aqui, o nosso sindicato tem que estar filiado a uma central sindical, que seria a CUT, ou vou falar as mais conhecidas, CUT e Força Sindical. Essas entidades comem uma parcela também. Então, se o nosso sindicato aqui fosse filiado à CUT, nós pagaríamos uma mensalidade para a CUT. Ou se fosse filiado à Força Sindical, da mesma forma. Desta forma, quando acontece alguma greve, se nós somos filiados à CUT, o que acontece? A CUT vem nos socorrer. Se somos filiados à Força Sindical, quando chega uma questão de época de greve, a força vem, porque elas dependem de contribuição, assim como o sindicato também depende de contribuição. Então, por isso que é importante vocês se filiarem. Ô, Luciano, certo, agradeço, mas deixa eu explicar. E o nosso filiado é CUT ou Força? Deixa eu explicar para vocês. O que aconteceu aqui na área sindical? Diga aí. O doutor Júnior vai explicar? Diga aí. O doutor Júnior vai explicar para vocês o que aconteceu. Nós somos filiados hoje à Força. Mas por que esse repasse veio para a gente? Por quê? Porque o sindicato, no ano de 95, me parece, 2005, eu não era presidente do sindicato ainda. O sindicato não tem um número
Vai, doutor Paulo. É o seguinte, a gente precisava fazer uma documentação para não é regularizar, mas é para, porque foi mudando a questão de como recebeu a contribuição, tinha uma guia, você tinha que fazer uma renovação, esse é o termo exato, em 2005. Nosso sindicato infelizmente não fez essa renovação. Eu já entrei com toda a documentação, estamos conseguindo para obter o código sindical. Com esse código sindical, o desconto que foi feito ano passado, que vai ser feito esse ano, tem esse dinheiro para nós. Na realidade, a gente está se criando uma federação, uma confederação FEMESP, eu não me recordo exatamente, que tem relação com a força sindical também. Né? A confederação, se eu não me engano, é de Americana, né? Do Aires, esqueci o nome do presidente lá. A gente está se filiando a essa confederação e federação. Inclusive, eu estou com a documentação que eles me mandaram para mandar para a prefeitura, acho que até amanhã cedo, para a gente conseguir receber essa contribuição desse primeiro. Mas tinha que fazer um grupo com o Ministério do Trabalho, porque a documentação do Ministério do Trabalho que o sindicato não tinha feito. Nós a éramos gente, filiados. com relação a isso, a gente está fazendo, pessoal. É questão de tempo, é só documentação e a gente vai regularizar isso. Eles estão dando apoio jurídico do doutor Paulo lá em São Paulo, o doutor está dando apoio para você lá, aqui como é o nome dele? Tem um advogado que está dando apoio. Doutor Marcos. Tem um outro procurador, agora me fugiu o nome dele. Eu sou péssimo para nome, desculpa aí, pessoal. Nós estamos tendo apoio jurídico lá em São Paulo. Inclusive, quando veio essa decisão liminar, essa questão de competência, foi uma dica do doutor lá atrás, né? A gente buscou, entendeu? Então a gente está tendo esse apoio. Né? Eles só não mandaram nem caminhão, essas questões aí, que a gente ainda não estava bem filiado a eles. A gente está buscando fortalecer o sindicato dessa forma. E agora, vou fazer um apelo aqui também, vou aproveitar, para fortalecer ainda mais com a filiação de vocês, pessoal. Porque a gente tem 1.300 funcionários e infelizmente a gente não tem 200 filiados. Conseguindo 20 professores agora. Então a gente depende disso para fortalecer ainda mais o sindicato. Com o pouco que a gente tem, a gente está buscando da melhor forma possível o direito de vocês, pessoal. Entendeu? Pessoal, se a gente filiar 300 professores, se a gente conseguir da área da educação, nós aumentamos o faturamento do sindicato, acredito eu, para 8 ou 9 mil reais por mês. Dá para pagar aluguel, dá para comprar computador. Em um ano, nós conseguimos comprar o nosso carro de som. Fora, Luciano, que vem os 35 mil que nós estamos legalizando agora, vem 35 e 35 são 70 mil. Eles vão descontar a porcentagem, já vão 50 mil para a gente, que pode fazer uma sede, oferecer brinde, a gente pode pensar nisso. Sortear e etc e tal, mas nós não temos condição. Nós temos 3.200 e poucos reais por mês de arrecadação. Em um ano, olha o quanto que a gente não arrecada, compra o caminhão de som. Eu vi uma casa essa semana perto aqui do Instituto, para venda, 140 mil reais. Nós podemos comprar a nossa sede, remunerar melhor o Dr. Paulo, né, Dr. Paulo? A gente podia também fazer um barracão. Podia fazer um barracão lá no sindicato, que a prefeita está tomando o terreno, nós tudo lá, ela construiu a creche lá. Pode ser que durante, agora se for da continuidade da greve, que a gente tenha o apoio, então? Que tem o apoio do sindicato? Eles estão apoiando já. Sim, que eles estão apoiando. Mas eles vêm para cá e apoiar durante agora eu vou desculpa, eu não participei da outra greve, pessoal, eu não sabia dessa possibilidade. Na outra foi a CUT que mandou. Então, assim, se for voltar, lógico, eu vou tentar pedir junto a eles, porque agora que a gente fez a eleição, eu mandei mas deixa eu explicar para você, como a Karen falou, desculpa, e o doutor Júnior falou, questão, por exemplo, na outra gestão, a CUT mandou porque o prefeito era do contrário. Agora a CUT não mandou e o pessoal não mandou porque era do PT. Mas essa é uma que a força sindical é contra. A força sindical não é a favor de você. Não, a força é da solidariedade, do Paulinho da Força. A força tem dono também. Só que assim, gente, pra gente não ficar sujeito à força, à CUT,
o ideal seria nós nos fortalecermos, como o Luciano falou, e nós temos aqui a nossa sede, o nosso carro de som, o nosso poder comprar 500 apitos, né? Caixa de som, pessoal, que a gente possa estar preparado. Sugestão, eu vou dar para vocês. Eu vou falar por conhecimento de causa. A CUT é ligada ao PT. A força sindical é Paulinho da Força, está abraçado com a Aécio, com o PSDB, o doutor sabe disso. Nós temos que estar afiliado a alguma para vir o dinheiro para nós. Mas nós temos que andar com as nossas próprias pernas e deixar esse povo lá. Contrário ao governo, então, se mudar o governo, tem que mudar. A gente pode mudar assim, porque senão corre o risco. CUT, um governo de esquerda, vai para a Solidariedade e o ano que vem é sei lá, PSDB, é um governo PMDB, sei lá qual. Concordo com você, mas a gente não documentado. Pode fazer esse problema. Mas a gente pode mudar. Por enquanto, a força está servindo para nós. Mas nós temos que andar com as nossas pernas. Pensar nisso, filiar todos os funcionários, ter a nossa sede, ter o nosso caminhão de som. Pessoal, para encerrar, porque o pedido já foi administrado. Se alguém quiser perguntar todo mundo, terça-feira aqui, às 18 horas, vai dar um período de 40 horas, nós vamos para amanhã. Terça-feira, para a gente ver o que foi resolvido. Qualquer resultado que sair, qualquer coisa, a gente avisa. Lá avisa a carne que é boa. Então, eu aviso para a carne, telefone para ela, telefone pessoal. Qualquer coisa que sair, tanto lá de São Paulo como daqui. Combinado? Terça-feira, quando eu convido vocês para a sessão de segunda também. E terça-feira, 18 horas. Eu quero saber de vocês quais os argumentos vocês vão usar para conseguir trazer a coleta e demais funcionários do movimento, que no meu entender não podia ter parado, mas o seguinte: 5 dias de desconto do meu salário deu mais de R$680. Então quer dizer que 10 dias para esse mês vai passar de 1.200. Então eu não vou ter salário esse mês. Os coletores, o padrão 1, teve um abono para complementar a diferença do salário mínimo. Esse abono está mantido. Eles tiveram essa gratificação. Eles não perderam essa gratificação. Comparando com nós, que tivemos essa perda, como é que você vai encorajar eles a vir apoiar a gente? Nós não vamos encorajar, nós temos que fazer igual a outra vez, temos que bloquear. E deixar sair. Por quê? Dessa vez eles responderam, nós temos que bloquear. Nós vamos fazer piquete na frente da garagem, mas eles não vão estar de greve. Não vai fazer diferença nenhuma. Não, nós temos que fazer parar o caminhão, não deixar sair. Nós podemos parar o caminhão, mas eles não vão estar de greve. Que diferença vai fazer? Não, mas só 2 caminhões, fica 2, vou deixar o caminhão sair. São 5 caminhões, não vou deixar sair 3. Não deixamos sair 3, é o jeito. Porque senão eles não vão parar mesmo, não vão parar. Só tem esse jeito, né? Por quê? Agora, por que nós paramos a greve? O juiz deu uma multa de R$10 mil no dia. Se a gente foi, como que vai pagar R$10 mil? Não, isso não, você perguntou. Eu perguntei, isso aí já é fato. Então, mas é errado. Mas o meu questionamento é esse. Nós estamos nessa sala, estamos com uma perda monstro. Vai protelar, vamos ganhar lá na frente? Não sei. A minha pergunta é essa. Quem está no prejuízo, nós temos 40 horas. Vou descontar do meu como é que vai trazer mais gente no movimento se nós estamos no prejuízo? Não, nós temos que contar com a gente, tentar trazer mais. Nós estamos no prejuízo. Eles não estão no prejuízo. Tem muita gente esperando só o número. Nós estamos batalhando, sofrendo aí, ficamos. Vocês com aquela caixa lá, vocês com aquele trem lá, quantas pedaladas você deu aqui lá? Não foi pedalada, Brasil, mano, foi pedalada na nossa. Naquela máquina lá, onde que nós fizemos. E os caras não vão esperando, mas a greve é assim mesmo. Um sofre para engordar os outros. Nós vamos dizer um tempo assim, nós somos umas cobaias. Não, eu não estou querendo ser pessimista, meu questionamento é esse. Se eles continuam recebendo seus adicionais, abonos e gratificação, e nós temos um exemplo negativo para mostrar para eles, que é o desconto em folha. E isso desencoraja qualquer um a vir para o movimento. Você era guarda na outra greve, você já era? Sim. Vocês ficaram na greve e mandaram vocês bater na gente dos grevistas. Vocês ficaram do nosso lado e não resolveram bater. Caraca, como é com vocês? Por que agora nós não podemos fazer
fez uma coisa lá e nós vamos parar. Nós podemos parar. Nós estamos fazendo cumprir a lei que foi falada, que é 30%, nós podemos deixar 70%. Nós temos esse direito. Nós temos esse direito. Eu entro lá e fico na frente, você fica na frente, o Ednei fica, não vou passar por cima da gente. Tranca o portão lá e tranca de cá. Nós tínhamos 6 coletores mais na guerra, 2, 3 ou 4 coletores. Nós tínhamos o Celei, o Júlio César, mas nós tínhamos 4 na guerra. Vai machucar mais, eu entendo dessa coisa agora. Só que nós temos a favor de nós a legalidade, mas nós temos que ter agora. Gente, boa noite a todos. Todo mundo me conhece, né? Essa professora muito conhecida. Então, eu só quero agradecer a vocês. É a primeira greve que eu entrei, né? Tenho 25 anos de trabalho, estou para ser aposentada, mas não vou me aposentar. Enquanto não tiver um salário mais ou menos digno, porque é muito pouco que o professor ganha em relação a outros setores, a outros lugares. O professor é o que ganha realmente o salário mínimo, do que a gente aguenta, olha, no meu caso, né, que trabalho aqui, trabalho para da tarde, trabalho à noite também, vim aqui hoje e virei. Agradeço imensamente vocês, estou totalmente confiante. Eu confio que a gente vai receber de volta, porque é um dinheiro nosso, é um direito nosso. Eu acho assim, sabe, que a gente não pode colocar coisas que não são verídicas. Eu acredito no que eles estão falando, pela justiça, sabe? Porque eu acho que tem que ter justiça. Como, por exemplo, que eu dou aula assim, o meu trabalho com o segundo ano, digamos lá, de formação. Nós estudamos na literatura o que aconteceu com outros países, porque hoje tem essa literatura. Nós vamos entrar para a literatura de Tararé, nós vamos entrar para a literatura e olhar, olha aquele povo. Eu vou estar talvez bem velhinha nisso, ou nem existo mais, mas eu marco, gente, como a Inglaterra fez. Hoje eu estava estudando com eles o que aconteceu com aquele povo. Eles marcharam todos, ninguém ficou sozinho. Marcharam marceneiro, cozinheira, limpador, tudo, professor, tudo. Gente, me arrepia quando eu estou dando aula para eles, pensando em nós aqui. E derrubaram a casa que eles falaram lá, né? Derrubaram aquilo lá, porque eles foram assim, é nós, gente. E foi lá que surgiu a primeira, o valor da pessoa, a Constituição Federal Universal do Valor dos Direitos Humanos. Foi lá que começou a surgir. Cadê os direitos? Todo mundo tem o direito de viver, de comer, de se unir. O direito nosso. E é tão lindo nossos direitos e a gente às vezes não conhece nossos direitos. Passar isso para os jovens é muito difícil, porque eles, se nós estamos com medo, gente, eles têm mais medo ainda. Aí eu estava falando, tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje, essa vergonha nacional, essa coisa horrível, se vendendo por pouco, R$30 lá no pãozinho, alguma coisa, mostrar para eles um novo caminho. E tudo isso que está acontecendo no Brasil, o Brasil, se Deus quiser, daqui a alguns anos, será uma grande potência. Porque será que não pode ser bem melhor do que a Inglaterra? Nossa, se Deus quiser, gente, nosso salário tem que ser no mínimo 5 mil. O mínimo. Nós ganhamos tão pouco. Um pouquinho a mais vai ser legal, se Deus quiser. Tá? Então eu quero agradecer vocês, eu confio em vocês. Sabe? Confio em tudo que vocês estão falando. Eu não digo que eu estarei aqui porque eu tenho aula à noite, na terça, e só quarta e quinta que eu não tenho. Mas eu agradeço. Muito obrigada a vocês. E os professores também. Só lembrando, como que nós vamos fazer me falhou e me lembrou muito bem, fazer os coletores, nós vamos fazer aqui dentro dos bairros. Vamos fazer cumprir a lei de frota. Vamos entrar já amanhã. Não, mas vamos entrar. Não, vamos entrar com a lei de frota. Não, eu
foi da sua época, não? Foi? O número. Tem a lei de frota, então nós vamos ter que fazer cumprir. Mas a Câmara não faz cumprir isso. A Câmara vota. Quem faz cumprir isso é a Polícia Militar. Ou não é a Polícia Militar? Quem faz cumprir então? A questão é a seguinte, gente. Às vezes existe uma confusão entre o poder que o vereador tem. Ao que nos cabe? Nós aprovamos uma lei que determina, que disciplina quem pode usar a frota do município. Só que para efeito de fiscalização, vocês bem sabem disso, fiscalização que eu digo fiscalização policial. Qualquer pessoa que estiver habilitada e apresentar uma habilitação para um guarda municipal ou para uma polícia militar, ele está habilitado para dirigir aquele carro. O problema da regulamentação da frota é a nível interno, administrativo. Então, se existe uma norma, uma lei que determina quem pode dirigir os veículos do município e essa norma ela é quebrada, como que a gente faz para atingir isso? O vereador fiscaliza através de pedido de informação, mas quem vai julgar isso, quem vai reprimir isso é o Ministério Público e a Justiça, o juiz. Qualquer cidadão apresentar uma denúncia de que ela está permitindo que pessoas contrárias à lei estão dirigindo veículos da frota municipal, ela vai responder por isso, ou quem determinou que aquele carro fosse dirigido por aquela pessoa. Então, não é uma questão da Polícia Militar fiscalizar, nem da Câmara ter aprovado a lei. O cumprimento da lei é por parte da prefeita, ela tem que cumprir a lei que foi votada aqui. Agora nós podemos fazer pedido de informação e podemos fazer denúncia, como qualquer cidadão também pode fazer. Então, às vezes as pessoas confundem, acham que o vereador tudo pode, né? E a gente tem essa função, essa prerrogativa de exigir, de mandar, de fazer cumprir. Não tem. A gente precisa se valer da justiça, né? Então, existe essa lei que você está falando, como aprovaram nessa legislatura, ali disciplina quem pode usar os carros, mas não é a polícia que vai, né? Justamente o que eu estou falando foi pedido há 20 dias atrás, que entrasse com uma medida que fizesse a denúncia para aqueles motoristas, que lá estão não só isso com aqueles caminhões, nada foi feito. Pois é, mas entre a gente fazer alguma coisa e eles efetivamente cumprir, prova disso dá o desconto no limite de vocês, o pagamento. A lei proíbe isso, e no entanto ela fez. Como que a gente vai fazer? Tem que ir na justiça, né? Não adianta, nós temos uma lei que diz quem que pode dirigir o caminhão, quem que pode dirigir os carros, quem que pode dirigir o veículo da prefeitura. Se o prefeito entender de não cumprir aquilo, não tem, a gente tem que denunciar para a justiça. Só isso. Pois Agora, caçambas ali, uma polícia multa. Não tem como multar, querida. As caçambas regular, não regular. Um cara em cima lá, quantas vezes eu tenho que Depois que teve aquela fatalidade do acidente, eu não vi mais pessoas em cima. Aí sim é um caso que a Polícia Militar poderia abordar e exigir. Gente, se nós tivermos um sindicato fortalecido, ele durante o ano todo ele pode estar atuando nessa circunstância. Não é só no momento de greve, né? É nas condições de trabalho de cada um de vocês, o pessoal da garagem, questão de salubridade, periculosidade, o perigo, as condições do local de trabalho. Tem um monte de coisa que pode ser feita. Essa circunstância que você está narrando, realmente ela diz respeito a uma segurança do trabalhador. E o sindicato pode fazer denúncia, pode exigir, né, que se cumpra a legislação nesse sentido. Vocês sabem o que o pessoal da coleta de lixo faz? Eles catam os coturnos que o pessoal da Forte Pato joga fora. Junta lá o cara que tem um pé melhor, um pé mais ou menos, aí usa. Entendeu? Então isso aí está tudo bagunçado, é muito tempo isso aí. Ninguém tem condição lá onde o Alexandre trabalha, mas tem mais gosta de pombo lá, tem tudo lá dentro, está caindo. Cadê a segurança? Por que o bombeiro não vai lá fiscalizar lá também? Por que o bombeiro não vai fiscalizar, caralho? Oi. Acho que a gente está
eu fiquei em dúvida. Uma das alegações da prefeitura é que toda a região, a maioria das cidades da região, deve os 10,67%, porque eles não têm tantas gratificações como tem em Pararé. Essa questão de incorporar a gratificação depois de 5 anos, né? Pelo que a gente ouve por aí, isso daí causa uma grande desastre na prefeitura. Eu queria saber se isso procede e se isso não teria como fazer parte, de repente, do acordo. Você entendeu? Ou tem alguma lei para dentro do país, ou não pode mais, entendeu? Eu acho que o seu assunto é funcionalismo, mas se preocupa a gente também. Porque se continuar assim, vai chegar uma hora que vai explodir mesmo a folha de pagamento e nunca a gente vai ter ajuste. Lei que envolve dinheiro, tudo que envolve dinheiro vem do executivo. Will. Posso? Não. Não. Não, aquilo passou. Na Câmara passada, foi votado a Câmara passada, passou por aqui. Lei 3.426. Agora eu vou lembrar o número dela. Ela votou a favor. Votou. É isso que eu lembro. Eu queria saber se tem como fazer, reaver essa. Mas ela está mentindo. Ela tem uma margem para dar aumento lá. Foi provado, o doutor provou. Não sei se é 6,7 ou 7,6 imediato. Ela tem uma margem lá. Gente, deixa eu falar. Tem pessoas que ganham muito mais, às vezes que não tem, digamos, uma faculdade, uma pós, que ganham muito mais que um professor. Ó, Não desfazendo. deixa eu falar para vocês então a respeito da gratificação, depois eu vou dizer quanto que isso impacta na folha de pagamento e como que isso pode ver. Algumas opiniões que eu vou expressar aqui são opiniões minhas, tá? Vocês fiquem à vontade para perguntar. Nós temos aqui na nossa cidade uma lei que prevê a concessão de gratificação e a incorporação da gratificação para o funcionário que esteja recebendo ela por 5 anos ininterruptos ou 8 anos interrompidos, né? Tenha recebido, parou e tal. Essa gratificação incorporaria. E é uma lei de 2013, de 2012, abril de 2012, foi feita pelo César, foi encaminhado para a Câmara anterior aprovou essa lei. Bom, como que se faz para rever isso, por exemplo? Eu não posso, o prefeito não pode editar uma lei revogando essa, porque juridicamente falando, existe um direito adquirido de quem já recebe essa gratificação dessa forma, quem incorporou. Na minha concepção, a única forma de se rever isso seria através de uma ação direta de inconstitucionalidade, que o município poderia arguir isso no tribunal, dizer que essa lei é inconstitucional e, com uma decisão da justiça de que a lei é inconstitucional, aí ela não geraria direitos para quem já recebe. Então, não basta o prefeito fazer uma lei dizendo que está revogada a lei 3.426 de abril de 2012. Por quê? Todo mundo que recebe, está incorporado, vai entrar na justiça, vai brigar 5, 10 anos, e nós vamos criar um passivo para a prefeitura imenso. Quem fizer isso não está ajudando a cidade. Mas, se o gestor for buscar no Tribunal de Justiça uma declaração de inconstitucionalidade, aí não gera esse reflexo. Essa é a situação da lei que existe hoje. Ela é totalmente desprovida de critério lógico, né? Não tem critério algum para se conceder a gratificação, certo? Foge completamente de uma administração moderna que você acaba premiando pessoas que talvez não merecessem aquele prêmio, né? Eu digo isso porque eu sou muito favorável à qualificação das pessoas e à remuneração por aqueles que se preocupam em se qualificar e dar o melhor de si no seu trabalho. Eu acho que esse merece sempre estar sendo olhado, né? Quem quer entrar e ficar quieto no seu lugar, né, vai ter aquela remuneração para o resto da vida, é um direito da pessoa. Mas quem se qualifica e busca se especializar, eu acho que é merecedor
de prêmio e de gratificação. Então, essa lei ela não tem esse critério. Eu acho que é uma lei muito mal elaborada, né? Mas ela existe, acabou incorporando a gratificação para vários funcionários, né? E o impacto dela, Luciano, para você ter uma ideia, na folha de pagamento, quando se usa isso como argumento para que não possa conceder aumento para vocês, ele é muito pequeno. O impacto é de R$95 mil, essa gratificação, a incorporação dela. O prefeito falou na primeira reunião de comissão que o impacto é de R$200 mil. Você lembra, cara? O impacto de R$200 mil mensais. Então, ainda que fosse 200, né, teria 5% do valor da folha. Então, vejam vocês que 10% de reajuste daria só 20 mil desse. Então, eu não diria que isso fosse uma determinante para não se conceder aumento. É uma desculpa muito torpe para quem, né, se coloca desse jeito. 95 ou 200, o impacto. Eu ouvi da própria Secretaria de Finanças esse impacto de R$95 mil, que é o custo, porque foi numa avaliação que eles estavam fazendo lá se essa gratificação caísse, quanto que isso significaria, né? Se daria para avançar no índice de reajuste. Foi quando me disseram que era muito pouco e que não teria tanto impacto assim se a gratificação não existisse. Não sei se camuflaram para mim a informação no dia que eu estava tentando argumentar com isso, ou se realmente é só isso e estão usando como argumento para não conceder aumento, né? A verdade é uma só, gente. Reposição salarial é uma coisa, né? E aumento real é outra. O 10,67 subiu nos tributos. Qual que é a receita da prefeitura? É tributo, é repasse. Então, o 10,67 subiu nos tributos, subiu no IPTU, subiu no ISS, subiu no ICMS, subiu em tudo, gente. Mas aí a passou o governo e começou a subir pagar. Mas na verdade, também. ela subiu o valor real também. Então, eu acho assim, se nós estivéssemos brigando por um índice de aumento real de 2%, 3%, aí sim os argumentos seriam válidos. Mas reposição é uma coisa que a inflação que deu, a gente já perde que a inflação do ano passado, né? Já aconteceu o aumento, a gente já suportou aquele aumento, agora seria a reposição só. Então, eu entendo que não serve sempre como argumento o fato das gratificações incorporadas ser um impeditivo para não dar aumento. Se a gente fosse pensar desse jeito, né, daqui 5, 10 anos, 15 anos, como é que nós vamos fazer? Né? Essas gratificações elas vão se incorporando e com certeza é um assunto que tem que ser enfrentado. O administrador que se propor aí para a prefeitura, ele tem que enfrentar essa situação. Assim como ele tem também, do meu ponto de vista, que enfrentar uma reforma tributária. Nosso código tributário é muito antigo, precisa ter coragem e determinação para fazer isso. Assim como também tem que enfrentar uma reforma administrativa para a gente fazer um quadro funcional decente. Hoje, a gente tem inúmeras funções, né, determinadas, por exemplo, motorista, né? Então, o quadro de motorista é muito abrangente. Nós temos motorista de caminhão, nós temos motorista de carro pequeno, nós temos motorista da saúde, temos motorista dos serviços gerais. Então, teria que se fazer uma reforma administrativa e estar definindo todo esse quadro de pessoal e fazer um plano de carreira. Porque aqui se discute plano de carreira só da educação, né? Mas a gente tem que ampliar isso para o restante do funcionalismo. Eu acho que o funcionário que é motorista, que tem 25 anos de serviço, ele não pode ganhar a mesma coisa do cara que entrou agora. Ele tem que ter um plus salarial em razão disso, né? E hoje a gente não tem nada disso.
né? Às vezes o trabalho do mais antigo é muito mais penoso, dependendo de onde ele estiver, do que o cara que está entrando agora. Então, mas é uma coisa que o gestor que está lá vai ter que enfrentar, vai ter que tomar. Agora, é impopular? É impopular. Eu acho que você mexer com administração, com reforma administrativa, com reforma tributária, é um assunto muito impopular, mas se nós quisermos uma cidade para o futuro, quisermos ter condições de estar discutindo um dia aqui com o funcionalismo, um índice decente e até mesmo um aumento real, a gente precisa enfrentar isso agora para que daqui 10, 15, 20 anos a gente possa ter uma condição melhor de negociação. Vamos encerrar, professor. É até ridículo ela ter citado as gratificações incorporadas, porque eu sei de pessoas que tiveram gratificação na gestão dela, ela diminuiu uma porcentagem, mas não cortou. Não é incorporada e ainda está recebendo gratificação. Então, como que ela vem dizer que esse... Cara, essa é uma circunstância. Eu fiz um levantamento no primeiro ano do meu mandato aqui, com base nas gratificações que ela pagava, e foi objeto até de uma comissão processante a gratificação da Sara e da Isabel. Eu fiz um estudo que se gastava, né, no primeiro ano, R$542 mil com gratificações que ela concedeu, não as incorporadas, que ela concedeu para o pessoal que ela admitiu logo depois que ela tomou posse. R$542 mil. Ia dar 2 milhões nos 4 anos. E isso ela nunca se posicionou no sentido de cortar. Ela, cortar que eu digo é extinguir. Ela cortou um pedaço, mas permaneceu, sempre prometendo e dizendo, e nunca tomou uma atitude concreta de ter cortado essa... Ela sempre quer jogar pro anterior. Ela deixou bem claro no dia da reunião da comissão que não foi ela, que é uma coisa que acontece que a culpa não é dela, que não foi ela quem deu. É fácil, né, a gente usar isso como uma desculpa. O João quer falar um pouquinho, gente, para a gente poder encerrar, né? O João tem que ir também. Viu, João? Oi. O que eu entendi é que essa lei não tem critérios, né? Para ela não tem critérios para dar essa gratificação. E para colocar esses critérios, tem que partir da Câmara. Eu diria para você que esse estudo teria que partir de uma comissão formada pelos funcionários e pela administração. Vocês têm que encontrar qual é que seria o critério para você premiar alguém, né? E não deixar uma coisa... Isso. Exatamente. Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Eu quero dizer que todos nós estamos muito contentes porque houve a vitória. É mesmo, né, Lúcio? Houve a vitória lá em São Paulo, certo? Todos nós estamos aí.